Olá, sejam bem-vindos ao podcast Clínica de Empreendedores, um podcast em que vamos falar sobre empreendedorismo, sobre negócio em saúde e sobre bem-estar no empreendedorismo. E por isso, hoje temos connosco um convidado muito especial, o Tiago Freitas, que esteve connosco no início do projeto da Blue e que é uma pessoa, uma referência na área da fisioterapia, um empreendedor, docente, formador, consultor, tudo e mais alguma coisa, dentro daquilo que são os teus projetos e aquilo que é o teu propósito. Por isso, Tiago, se calhar convidava-te a falares um pouco sobre ti, sobre aquilo que são os teus projetos, as tuas paixões, os teus interesses, e por isso, desde logo para quem não te conhece, e dizer-te que é um gosto ter-te aqui neste primeiro episódio deste podcast. Obrigado, Pedro. É um gosto, obrigado pelo convite e parabéns pelo projeto. Então, o Tiago, eu sou fisioterapeuta, sou pai de dois tesouros, o Lucas e a Lia. Tenho vários gostos e passatempos, mas podemos ir falando depois mais à frente. Enquanto percurso, sou fisioterapeuta desde bacharel, na altura o bacharelato, desde 2006, depois da licenciatura em 2007, por isso já lá vão 18, 19 anos. E o meu percurso teve aqui diferentes etapas. Uma primeira etapa dedicada à docência. Comecei muito cedo, com 22 anos, surgiu um convite na altura em Alcoitão e ali fiquei 8 anos, depois de ter feito lá a formação. Depois desse período que foi de muita aprendizagem, muito intenso, senti uma necessidade grande de me dedicar à prática clínica, que coincidiu com uma fase também de uma mudança para o norte, novamente, onde eu cresci, mais especificamente em Famalicão. E desde aí que tenho estado a desenvolver um projeto clínico que já sofreu várias transformações, inclusivamente de nome, de marca, de conceito também, foi-se afinando, e que hoje é a Clínica Neurodor, e que vai crescendo ao mesmo tempo que eu também vou crescendo e que a equipa também vai crescendo. Portanto, é um processo pessoal e profissional que se combina. É uma aprendizagem a esse nível, mas depois posso explicar um bocadinho mais. Conciliar toda essa tua atividade como empreendedor, como clínico, como abraçando também outros projetos que vais desenvolvendo na área da formação, da consultoria, da docência. Como é que se gera todo esse tempo e essa energia? Se calhar é aqui o meu lado de hiperatividade, de querer fazer muita coisa, embora eu tenha vindo nos últimos anos a começar a diminuir, ou pelo menos aquilo que eu às vezes digo a vitamina N, não é? Que é o saber dizer que não a certas coisas também. E acho que sempre fiz muito, sempre procurei muita formação, muito desenvolvimento profissional pessoal, e por isso depois fui canalizando e oferecendo, entregando isso também à comunidade. Agora, a gestão aqui às vezes fica sempre alguma coisa a perder ou alguém a perder, não é? E quando há alturas em que sinto a minha família está a perder um pouco, travo e tento recuperar isso, depois de repente o negócio parece que está a perder um pouco. Portanto, é um jogo de cintura, não é muito grande. Mas dentro dessas valências que tu falaste, a parte componente clínica é muito importante para mim, a docência e algum trabalho de consultoria, mas enfim, são tudo, eu sinto que há um denominador comum, que é um propósito de facilitação de alguma coisa, não é? De facilitação de pessoas que vêm à clínica, ou de alunos, ou de clientes. Portanto, há aí um denominador que tem a ver com o meu propósito de vida também e com aquilo que me alimenta. E isso também alimenta essa tua energia e essa tua vontade de fazer coisas. Sim, no fundo é isso. É ver algo a crescer, com impacto, com propósito, não é? Esta questão do impacto para mim é muito importante, que é o que é que nós fazemos e como fazemos, não é? Que impacto geramos no micro, mas depois também no macro, não é? Quer dizer, quando eu às vezes penso como é que eu gostaria que a comunidade de Famalicão estivesse daqui, em termos clínicos, não é? Enquanto utentes, vou-lhe chamar assim, daqui a 5, 10 anos. E então estabelecemos micro-objetivos, mas para chegar a esse macro, não é? Uma comunidade com outros hábitos, com outros comportamentos, com outra informação, com outra literacia, e portanto vamos caminhando nesse sentido. Como é que começou este bichinho, esta jornada do empreendedorismo? Tu vieste de Lisboa, não é verdade? Já desenvolvias a tua atividade clínica lá, para um público-alvo diferente do de Famalicão. Como é que foi esta transição? Sim, olha, difícil, muito difícil. Em Lisboa eu fazia essencialmente uma prática domiciliária, e estive em algumas clínicas também. Diferente porque
enfim, culturalmente há diferenças muito grandes, a geografia influencia o ritmo, o stress em que as pessoas vivem, o custo de vida. Portanto, eu lembro-me perfeitamente bem, com 22, 23, 24 anos, cobrar um valor de uma sessão ao domicílio, que eu só em Famalicão, com 15 anos depois, consegui algo parecido. Portanto, foram diferenças que para mim, enfim, foram estranhas, não é? Quase como uma desvalorização daquilo que eu tinha para oferecer, mas que eu tive também que saber ajustar ao público. E depois muitas vezes aquela questão de podermos ter um serviço muito bom e sermos muito bons, mas se as pessoas não souberem ainda que existimos, vale pouco. E portanto levou tempo até me dar a conhecer e até as pessoas valorizarem, não é? Aquele willingness to pay, que muitas vezes falamos e que leva o seu tempo, que se constrói, não é? Portanto eu tive que baixar a fasquia, aí nomeadamente do preço, e fazer muito trabalho de campo, se quisermos, na comunidade. Para conseguires o teu posicionamento. Isso também de alguma forma se revelou no próprio nome. Tu não começaste como clínica neurador, não é verdade? Não. O primeiro gabinete, porque eu gosto de algumas áreas paralelas do desenvolvimento pessoal, ligado muitas vezes ao budismo, e então escolhi um nome que era Bodhi, B-O-D-H-I, que no sânscrito significa iluminação. Lembro-me disso. E então era muito a ideia de que quem passasse por ali e que levasse consigo um processo de facilitação, de adaptação da sua vida, de se redescobrisse também um bocadinho naquilo que a pessoa é, não é? Porque nos processos de dor, que é onde eu trabalho mais, a pessoa deixa de se rever, deixa de se reconhecer, deixa de saber um bocadinho quem é, neste aqui e neste agora, porque está limitada. E portanto, ao recuperar tudo isso, também renascer um bocadinho. E de facto não resultou, porque não só não ficava, a forma de escrita também não era reconhecida pelas pessoas. Não percebiam o significado da palavra? Não percebiam. Não, e no passado 8, 9, 10 meses não estava a circular. Eu não ouvia o nome. Recordo-me de uma situação humorística que foi de um paciente que te perguntou se o nome Body se tinha a ver com o que as senhoras vestiam, correto? Sim, houve uma vez um senhor, Body, isto é o que as senhoras usam por baixo da roupa, não é? Eu disse, bom, está na hora de mudar aqui qualquer coisa. E que me levou a tomar uma decisão que para mim também não foi fácil, porque o nome Neurador é um nome relativamente pesado, chamemos-lhe assim, embora... A palavra dor é pesada. Exatamente, pronto, mas serviu o seu propósito, que foi, pelo menos é direto aquilo que eu estou aqui a fazer, e é uma perspectiva das neurociências por trás da forma como trabalhamos também, então era a conjugação desses dois nomes. E pronto, quer dizer, tem servido o seu propósito e comunicou algo de forma mais... não só portuguesa, mas também que a pessoa reconhecesse do outro lado. Isso nota-se quando escreves, quando falas do Body, quando falas daquilo que era o propósito do teu negócio, que tens isso muito bem definido na tua cabeça, do que é a missão, do que é o why, do que é o propósito do teu negócio em saúde. Como é que se transmite isso para as pessoas desde logo? A equipa, começaste a crescer, começaste a recrutar pessoas. Como é que foi essa comunicação interna? Como é que foi esse alinhamento de valores, no fundo? Sim, esse é um desafio muito grande, é diário, porque mesmo ao recrutar nós transmitimos, mas depois no dia-a-dia as coisas têm que se consolidar. Nós temos uma missão atualmente, que também mudou, mas de acrescentamos valor à vida. E valor numa perspectiva do que é a saúde baseada em valor, mas de impacto, transformação, vários prismas se calhar sobre essa palavra, não é? E transmitir isto a uma equipa é delicado, porque se o conceito não for transmitido adequadamente, o que é isto de valor, cada um vê valor à sua maneira. Valor é o cliente sair satisfeito, mas isto pode ser muito pouco. Quer dizer, se eu aplicar um placebo e o cliente sai satisfeito, isto pode ser um viés tremendo naquilo que é a avaliação de impacto e de valor. Valor é o cliente vir muitas vezes, não necessariamente, porque também queremos promover a autonomia das pessoas e, portanto, o desafio para mim diário com a equipa é transmitir desde o início. Eventualmente vamos fazendo algumas reuniões, algum trabalho de grupo, digamos assim, para reforçar continuamente. Mas depois há desafios práticos muito grandes, como por exemplo a implementação de práticas de medida, por exemplo, que são fundamentais para provar e documentar valor. E portanto é um trabalho árduo. Agora, eu sinto que toda a equipa está alinhada pelo menos no why. Não queremos
ser mais um, queremos fazer algo que de facto transforme vidas e para isso temos que ser completos, não só nos skills técnicos, mas depois também no que é a relação terapêutica, no que é a experiência do cliente, no que é depois todo o impacto para a sua vida posterior ao processo clínico. E eu acho que aí nós estamos alinhados, mas é um partir-pedra diário e é preciso fragmentar tudo isto com exemplos práticos para que se consiga a equipa, consolidar junto da equipa. Pelo menos é o que eu sinto que é necessário. E tu, neste teu percurso, nesta tua jornada, tu acabaste por ir buscar conhecimento a outras áreas não só da fisioterapia mais clássica, desde logo na psicologia, e foi aí que também o modelo centrado na pessoa emergiu também naquilo que é o teu ADN e a forma de tu veres a saúde. Sim, eu... como te disse, desde sempre liguei muito às questões de desenvolvimento pessoal e cruzei áreas, muitas vezes até paralelas à ciência, não é? Do budismo e outras áreas afins. Mas aqui há uns anos, e começou em 2015 essa caminhada, eu senti necessidade de estudar, de mergulhar um pouco mais em algum processo psicoterapêutico, algum modelo psicoterapêutico. E na altura pesquisei, encontrei um que é o modelo humanista, que é a abordagem centrada na pessoa, do Carl Rogers, e foi precisamente esse que eu comecei a estudar na altura, muito para mim. Eu sempre disse isso lá na formação. O meu objetivo é começar por mim. Depois interrompi uns anos e, entretanto, em 2020, salvo erro, retomei e a formação está dividida por etapas. Uma primeira é counseling e depois psicoterapia. E trouxe-me uma vantagem muito grande a nível profissional, porque a base deste modelo é a compreensão empática do outro. A compreensão emocional do outro, do quadro de referência do outro, o que é que o outro está a vivenciar neste momento, do ponto de vista interno, não é? E portanto, esses skills, essa prática de milhares de horas de comunicação, de compreensão do outro, trouxeram-me ferramentas muito importantes aqui para a fisioterapia. Principalmente porque acompanho muitos casos de dor persistente, de dor crónica, e onde muitas vezes não andamos à procura do detalhe estrutural, não é, da lesão, mas estamos à procura de uma compreensão maior daquela pessoa. Então tem sido uma caminhada muito útil, muito útil. Isso é um modelo que hoje já está no presente daquilo que é a saúde, estará certamente no futuro. Aliás, 20 anos de literatura em saúde centrada na pessoa dizem-nos que temos indicadores de mais eficiência, relação custo-eficiência, temos melhor experiência do paciente, mais compromisso, mais envolvimento do paciente. No entanto, ainda há aqui uma certa resistência neste modelo, ou desconhecimento deste modelo, desde logo no nosso país. Do que é a saúde centrada na pessoa? Sim. Sim, eu diria que desconhecimento é a primeira, porque há profissões que estão muito vinculadas a outros modelos diferentes. Desde logo o biomédico, mais clássico. Desde logo o biomédico, que é muito forte e muito útil em muitas das condições que são precisas de ser resolvidas clinicamente. A fisioterapia tem uma dinâmica que muitas vezes é diferente, porque está muito mais numa esfera funcional, menos estruturalista. Claro que o estrutural continuará sempre a existir e, portanto, é preciso abrir esse leque, mas considero que há um desconhecimento grande e, a partir daí, também pode haver resistência. Sim. Porque todos nós somos algo resistentes à mudança. Somos ensinados no modelo biomédico em que o paciente é um agente passivo. Exatamente. E não ativo na gestão da sua condição. E, na verdade, percebemos que conseguimos muito melhores outcomes em saúde quando o tornamos num agente envolvido e um agente ativo na sua jornada terapêutica. Não é? Sim, sim. E o que não invalida, quer dizer, nós não precisamos de anular outros modelos que já estejam bem implementados, como o biomédico. É uma questão de, nesta pessoa, neste aqui, neste agora, qual é o predomínio? Quer dizer, é um predomínio, este caso tem um predomínio biomédico e estrutural, então vamos a isso. Mas ainda que assim seja, há um todo que está lá, que é a pessoa, não é, com outras dimensões, e que podem e devem ser integradas, já para não falar dos tais casos em que o estrutural acaba por não ter grande expressividade. Sem dúvida. Mas, portanto, aqui o desafio é claro, é levar esta informação às pessoas do que é este modelo, como é que ele se estrutura, porque senão às tantas fica um pouco abstrato também, às equipas clínicas também, e depois medir, que é para perceber diferenças. Não é? Exatamente. E nesse tema da medição, tu também foste encontrando ao longo da tua aprendizagem, daquilo que foste buscar de conhecimento aqui e ali, também fizeste formação na área da gestão em saúde e tiveste contacto com o modelo Value-Based Healthcare, Sim. que vai buscar muito daquilo que é medir valor em saúde. Não é? Sim. Então, aqui, e se me permitires ir buscar um bocadinho ainda atrás, Claro. acho que é importante também clarificar o que é um pouco isto do modelo centrado na pessoa, não é?
Porque há aqui vários pilares. Há um pilar em termos da relação, que é tornar os cuidados o mais personalizados possível. E isto, de novo, é meio abstrato, não é? Nós fazemos um contacto, depois com a pessoa, um contacto interessado, um contacto autêntico, e depois tentamos compreender empaticamente o que é que esta pessoa está a viver. E pode ser tão simples como o chamado quadro de referência da pessoa, não é? Tão simples como a pessoa me dizer deixou de andar porque deixa inseguro, não é? E do lado de cá, tentar perceber, ok, esta pessoa está-me a tentar dizer que está com medo de andar, mas porquê, não é? E de vou ver, acho que, ou aquilo que me parece, tem sentido esse medo, esse receio, mas é por antecipação de que vai doer, é porque dói realmente, é porque tem medo de um diagnóstico escondido. E de acordo com esta troca e do que realmente a pessoa me disser, o caminho muda completamente, não é? Depois uma cocriação, não é? É uma cocriação, não é? Pôr as expectativas, as necessidades e aquele quadro de referência em primeiro lugar. Depois os cuidados integrados, que muitas vezes não acontecem também. Podemos ter um profissional de cada e um pensa à sua maneira, justifica o quadro clínico de uma maneira diferente. Não há comunicação entre eles? Sim, a linguagem não é comum e, portanto, a pessoa anda ali no meio, ping-pong, não é? Ter uma jornada, uma experiência em saúde completamente fragmentada. Fragmentada, quer dizer, a causa da dor é a artrose ou a causa da dor são processos comportamentais e inflamatórios e um está condenado e o outro pode se libertar passado umas semanas, mas os profissionais têm que comunicar, não é? Depois cuidados que permitam habilitar a pessoa, empoderar a pessoa, porque queremos que a pessoa se torne um agente ativo, como tu disseste, não é? E fazê-lo sempre com dignidade, com compaixão, com respeito. Isto vem de estudos qualitativos que as pessoas nos pedem, não é? E depois aqui há características muito específicas, características sociais, da relação, do não julgamento, abandonar aquele modelo paternalista que a pessoa me chega e diz eu não fiz as recomendações que me pediu. E o Tiago pode ficar com o ego ferido. Como assim não fez? Mas o terapeuta Tiago não pode. Tem que estar preparado e treinado para dizer-me, então ajude-me a perceber o porquê. Não é? Eram muito difíceis, eram exigentes, teve medo e vamos voltar a pôr a pessoa no centro. Não é? E depois características de confiança, e essa confiança não é só uma questão de autoestima pessoal, é trabalhada do ponto de vista clínico também, saber o que dizer, diagnóstico, prognóstico, intervenção, partilhar ter confiança para uma pessoa chegar e dizer não sei o que me fez, mas deixou-me muito pior. E o Tiago encosta-se à cadeira, não é? Quase, agora vou pôr os meus espinhos de fora. E o terapeuta Tiago diz: estou a compreender que está frustrado, zangado até com o nosso processo, ajude-me a perceber. Acha que houve algum momento que foi demasiado exigente, que forçamos um pouco, e a pessoa baixa de repente, não é? E depois skills e conhecimentos, portanto, um desenvolvimento profissional. E isto na interação com a pessoa leva-nos aqui à tal individualidade, uma postura de suporte e empoderamento que damos, o desenvolvimento de objetivos, podem ser smart e significativos, sermos facilitadores e educadores e, por fim, a capacidade de comunicação. E, portanto, tudo isto tem que estar muito bem aliado naquilo que é um modelo centrado na pessoa, que é uma filosofia, mas também uma forma de estar. E por isso o desenvolvimento pessoal tem que estar a par. Sim. E isso é que nos permite depois fazer o salto para a tua pergunta, que é como é que nós introduzimos aqui o modelo baseado em valor e as métricas, porque tudo isto depois tem que ser medido. Quer dizer, que outcomes é que eu vou medir? São os outcomes de interesse para o clínico ou outcomes de interesse em saúde para aquela pessoa? Não é? Diz-me para ti, Pedro, o que é saúde, ou para mim, Tiago. Não é? E isto vai muito para além de tenho uma amigdalite, é uma bactéria, preciso de um antibiótico. Esse modelo funciona e é preciso naquele preciso momento, mas nós depois temos um espectro um pouco maior, além não é? disso. E aí podemos medir e devemos os outcomes de interesse para a pessoa, devemos medir outcomes de experiência, que tu também trabalhas muito bem essa área, não é? Já agora que um dos pilares da experiência do paciente é precisamente os cuidados centrados na pessoa, diz-nos a literatura. Sim, sim. E portanto, desde o atendimento ao momento clínico, ao follow-up, tudo isso, como é que a pessoa se sentiu? Orientada, confiante, motivada, segura, e isso ajuda-nos e ensina-nos. Os valores estão alinhados com aquilo que ela procura, não é? E por isso essa tal negociação que acontece na jornada terapêutica e a aliança terapêutica que se fala muito nestes temas são fundamentais para que a pessoa se sinta realmente conectada com essa jornada. Sim, a pessoa, quer dizer,
também não precisa de ser agora sou o Deus, não é? E está tudo aqui nas palminhas a levar-me. É um processo de corresponsabilidade. Exatamente. E como o Mark Sullivan nos diz, não é tornar os processos, a pessoa no centro, é tornar os processos, integrar a saúde como parte da vida, muito para além dos cuidados de saúde. Portanto, em vez da pessoa procurar e recorrer a cuidados de saúde, tornar a sua vida mais saudável. E, portanto, isto ainda se abre mais ainda no que é a saúde centrada na pessoa e o valor, que é como é que eu posso facilitar uma transformação de vida tal que a prevenção e a promoção passem a ser uma realidade, não só por comportamentos estereotipados, mas também por dimensões de interesse da pessoa. Ser saudável é isto, e então vamos transformar a nossa vida. E às vezes o clínico tem medo, que é, se calhar vai-me levar à falência porque as pessoas vão se tornar autónomas. Vão autogerir a sua condição, vão ficar autónomas, não vão precisar de mim. Nunca vai acontecer. Nós, enquanto facilitadores, vamos ter sempre um papel cada vez mais importante, eu acredito. Tiramos um pouco o ego, não é? Ou até aquela autoridade, ou o endeusamento do profissional de saúde. Pois. Temos que abdicar de algum poder, não é? Temos que abdicar. É interessante essa pergunta, ou esse comentário, porque eu acho que a relevância ainda passa a ser maior, na minha opinião. Sem porque dúvida. Saber educar e facilitar para que a pessoa depois chegue lá é de um altruísmo enorme também, se pudermos utilizar aqui esta palavra, e de um reconhecimento que a pessoa tem em si as ferramentas necessárias para, no devido momento, com a ajuda do terapeuta, da técnica, da farmacologia, da ciência e tudo mais, mas é este respeito pelo ser humano. Portanto, isto é de facto muito mais profundo em termos filosóficos, que é esta crença de que eu não tenho a resposta, ou as respostas todas, e que esta pessoa também as tem. E se calhar as principais respostas estão lá. Portanto, sim, é um sair um pouco do ego, mas isto é treinado, não é? Isto pode ser treinado. Agora os modelos têm que ser outros. Como é que eu transmito isto para toda a minha equipa, como é que eu formo toda a minha equipa para serem bons comunicadores, porque aqui a comunicação é a peça-chave, não é? É muito importante. É interessante. Há pouco falaste do tema da experiência do paciente, e há um livro muito interessante que é o Service Fanatics, que é o exemplo da Cleveland Clinic, como é que eles transformaram e empoderaram e melhoraram a experiência do paciente naquela unidade, que era conhecida por ser um sítio bom para ser tratado clinicamente, mas não enquanto ser humano. E por isso, o que eles desenvolveram foi um framework em que aspectos como a comunicação foram desenvolvidos junto dos clínicos para tornar a comunicação empática, para que a pessoa se sinta envolvida, e com isso transformaram completamente aquilo que eram o valor criado naquela clínica, que era bom clinicamente, mas do ponto de vista de cuidados e de tratamento de pessoas e de seres humanos e de experiência, era mau. Ficava aquém. Por isso, esta comunicação é um aspecto que, não digo invisível para os profissionais de saúde, mas muitas vezes negligenciado. O impacto que tem a minha comunicação, o impacto que tem a minha escuta ativa, o impacto que tem o olhar o paciente nos olhos, o impacto que tem o tratá-lo pelo nome. Pequenos detalhes que não são detalhes que fazem toda a diferença. Sim. E depois ouvir também, porque para se chegar a essas conclusões, afinal, como é que podemos dar a volta a isto? E o que é que a pessoa cliente, utente, reconhece, não é? Eu preciso do feedback, preciso da opinião deles, preciso de criar ali, nem que sejam questionários não só dos prémios, mas de feedback qualitativo que seja, não é? Ajude-me a perceber. E nós também muitas vezes não dedicamos tempo suficiente a implementar estas medidas de auscultação, já fora do contexto clínico, não é? O que é que tem para nos dizer? O que é que gostaria que fosse diferente para se sentir melhor, para ter uma experiência melhor, para mais humanizada, eventualmente. Portanto, é pôr-nos a jeito também para ouvir um feedback construtivo, mas que possa estar longe daquilo que nós eventualmente fazemos, não é? Portanto, novamente, o não ego aqui é estar ao serviço daquela pessoa. Portanto, tem várias localizações onde nós podemos fazer isto. É clinicamente, no atendimento, no pós-alta, em toda a jornada, toda a experiência do paciente. Toda a jornada. Em Portugal parece que ainda estamos um bocadinho longe dessa realidade nas unidades de saúde. Acho que os indicadores para os quais olhamos são sobretudo indicadores financeiros, não financeiros também, mas sobretudo indicadores de quantidade. E parece que isto ainda custa um bocadinho a entrar, ainda que algumas unidades já comecem desde logo no Value Based Healthcare, a conseguir alguma implementação, mesmo no privado, mas ainda estamos assim um bocadinho longe. Estamos, eu acho que tem a ver, uma parte do problema vem das formações base, dos cursos de licenciatura, que têm que mudar muitos paradigmas também.
E depois é cultural, portanto isto vem de trás, é o que nós aprendemos que é uma profissão de saúde, está muito enraizado, vai levar o seu tempo, e também aquilo que a pessoa, cliente, interpreta como o que é um atendimento, porque isto leva, em Famalicão eu noto isto, como temos uma pegada na comunidade muito, muito grande, as pessoas já quando chegam a nós já estão disponíveis para um modelo eventualmente diferente. Mas não quer dizer que todos os clientes / utentes estejam. Não é? Portanto, se um utente chegar com a expectativa de receber um tratamento e uma explicação completamente, puramente estruturalista e não obtiver isso, se calhar sai insatisfeito. Portanto, isto vai levar tempo a mudar paradigmas nos profissionais, mas também nas pessoas, na comunidade, não é? Sim. Agora, se os profissionais não o fizerem, a comunidade também não chega lá. Todo um trabalho de literacia que temos que promover. De literacia e depois a nível político também, porque todas estas ações são muito micro, não é? Quer dizer, eu posso me esfalfar na comunidade Conseguires uma mudança, uma transformação na tua comunidade. Eu preciso de chegar ao poder político, não é? E portanto, por isso é que nós estamos muito ligados à Câmara e queremos que estas ações sejam também promovidas e divulgadas pela Câmara, mas leva tempo. Agora em Portugal, acho que sim, acho que não estamos ainda aqui. Já caminhamos para lá, porque há esta dificuldade também de como assim eu não vou ser a pessoa que diagnosticou, que curou, que fez um milagre acontecer, que é reconhecido e valorizado como o Deus à face da terra, não é? E isto não quero parecer crítico, não é? Mas é um processo que leva o seu tempo e que os profissionais estão muito agarrados. Um desapego do ego que necessita ser depois feito. Quando surge aqui o viés da confirmação, que é eu apliquei e acabou de melhorar. E isto é um saco enorme aqui dentro do porquê que melhorou. Portanto, esta consciência do que é validado do ponto de vista científico. Já temos 20 anos de literatura científica e modelo centrado na pessoa que justifica claro, isto, não é? E do ponto de vista da intervenção em fisioterapia temos muito mais, não é? E portanto o que fazemos, quais são os mecanismos por trás, qual é a efetividade do que fazemos, não é? E nós às vezes resistimos. Temos as nossas crenças, o nosso sistema, a zona de conforto e resistimos a sair dela. Especialmente porque até traz resultados. Eu às vezes brinco e costumo dizer que se nós tivermos 10 profissionais, cada um explicador à sua maneira, diferente e às vezes antagónica, se calhar 6 ou 7 vão ter bons resultados. Portanto, claramente estamos a fazer coisas interessantes, a explicá-las se calhar de formas que não são completamente corretas ou adequadas, e é aí que temos que evoluir, mas para isso temos de estar disponíveis para chegar ao final e dizer, ups, afinal, se calhar tenho que mudar as explicações que eu dou e a forma como eu penso e a forma como eu estou a promover, porque tudo o que nós entregamos à pessoa, ao utente, é educação e é uma sementinha que fica, não é? Portanto, temos uma responsabilidade muito grande a esse nível. A literatura já nos diz que parte da dor crónica é iatrogénica pelas explicações sistematicamente ao lado, muito estruturalistas que nós damos, nós clínicos. Portanto, temos que ter consciência Depois a pessoa na sua cabeça faz a sua interpretação daquela explicação. A pessoa não tem culpa, quer dizer, não é? A pessoa vai sendo educada e vai ouvindo, vai integrando, vai aprendendo, e se for preciso estar 20 anos sem fazer flexão à frente porque alguém disse algum dia nunca mais se dobra à frente sem dobrar os joelhos. Pronto, e assim ficou. É interessante. Há pouco, quando falavas da questão da educação do processo das faculdades, o autor daquele livro que falei há pouco, James Merlino, que é médico, tem uma frase interessante que diz que os médicos deixam de ver pessoas a partir do momento em que entram na faculdade. E este é uma das mudanças que nós temos que naturalmente que fazer, olhar para a pessoa como um todo, não ver como uma condição, uma patologia, não ver uma estrutura, não ver uma biomecânica, mas sim começar a ver toda a complexidade do ser humano. Sim, até porque já temos dimensões que são reconhecidas como impactantes na saúde, que vêm de uma esfera muito mais, vou-lhe chamar subjetiva, mais específica daquela pessoa, como dimensões espirituais, de propósito de vida, de coisas que nós dizemos, mas o que é que isso tem a ver com saúde? Mas tem, efetivamente, não é? Há que é muito mais valorizado pela pessoa do que se calhar por outros agentes. Claro que sim. Como profissionais de saúde ou até quem dita as políticas de saúde. Também. E portanto, isto leva tempo, não é? A haver esta mudança, mas também tem que haver uma preparação, tem que haver uma orientação. E portanto as faculdades também ainda estão a adaptar-se, os currículos vão se adaptar mais cedo ou mais tarde. Mas esta preparação, eu creio e defendo muito isso, que tem que ser tanto profissional como pessoal. Ou seja, eu acredito mesmo que tem que haver
nós temos que, acima de tudo, ser especialistas em pessoas e no ser humano. E, portanto, a partir daí eu posso dominar coluna, posso dominar joelho, posso dominar carga respiratória. Isso depois já é uma partezinha, entre aspas, sem desvalorizar, mas a grande especialidade que nós temos de ter é no ser humano. E é aí que ainda não estamos a ser formados. E para nós sermos especialistas no ser humano, temos também que começar por nós. Porque senão, se eu não me compreender melhor, não fizer uma jornada de desenvolvimento pessoal, fica sempre... Ok, pode ser argumentado que não é obrigatório. Eu posso ser muito treinado e fazer um bom papel enquanto terapeuta, claro que sim. Mas para ser verdadeiramente autêntico, deveria haver esta conjugação. Eu costumo dar esta sugestão. Acho que os cursos de licenciatura de saúde, para mim, deveria ser obrigatório terem um processo ao longo dos anos de formação de desenvolvimento pessoal. Sim, e de comunicação, acho que é fundamental. O profissional de saúde é um profissional que tem que ter esta formação durante toda a sua vida, não é algo que se faz em 4 anos. Não, depois continuar, claro. Sem dúvida. Sim. Isto é uma das mudanças que estão a acontecer na área da saúde. Entretanto, fomos também atropelados, entre aspas, por tudo aquilo que é o digital e tudo aquilo que a tecnologia está a fazer. Como é que tu vês o futuro da saúde com todas estas mudanças? Da saúde, da fisioterapia, que também é a área que mais conheces. Com o digital? Com o digital, com tudo aquilo que está a acontecer. É sim, o digital já cá está, já não é de agora. A inteligência artificial está cada vez mais implementada. Tu usas? O ChatGPT e essas nós usamos, sim. Boa. Usamos um pouco também. Acho que estamos aqui num limiar que é ainda desconfortável para a maior parte das pessoas, que é até que ponto é que nós estamos a ser escravos da tecnologia a alimentá-la e a partir de que momento é que a conhecemos o suficiente para ela estar ao nosso serviço, não é? Portanto, acho que há aqui um grupo muito grande, e se calhar eu, inclusive, numa série de aspectos, em que ainda me sinto meio escravo do que é a tecnologia, mas isto também é algo que tem que modificar-se ou que se deveria modificar. Em teoria, a tecnologia devia facilitar as nossas vidas, não é? Isso. Agora, o nosso processo mais eficiente e dificultá-lo. Do ponto de vista tecnológico, há uma série de elementos que se integram na prática clínica, equipamentos que nos dão parâmetros específicos, que monitorizamos, enfim, que são fundamentais e inegáveis já há bastante tempo, desde os cuidados intensivos à uma clínica privada de musculoesquelético, onde eu tenho investido um pouco mais e onde eu gostava mesmo que na saúde se avançasse mais e que está para breve, mas são investimentos também muito, muito altos, é a nível da digitalização do registro clínico com acesso à inteligência artificial, porque isso sim é interessante. Não é isso sim desvalorizando o resto que eu disse, mas isso é o próximo grande passo, a meu ver, porque nós podemos chegar ao final do ano e tratamos 1000 casos de dor lombar e não fazemos a mínima ideia. Analisar aquele sumo todo, não é? E os outcomes que saem dali, as métricas, não conseguem espremer aquele valor enorme que é produzido em saúde, em termos de dados. Portanto, o primeiro desafio é que dados lá colocar, e aí que métricas, e que não sejam só campos subjetivos, não pode ser, que questionários utilizar, sejam cromes também do clínico, mas que métricas lá colocar, com scores, e depois como trabalhar aquilo no final do ano. Porque no fundo, quando nós falamos em personalizar, individualizar, há duas linhas muito importantes aqui, por complexidade da pessoa. Quem é esta pessoa, quais são quer dizer, eu não posso dizer que todas as dores lombares são iguais, não é? Portanto, eu vou estratificar por complexidade. Esta pessoa tem dor lombar, mas dentro da dor lombar tem também aspectos de ansiedade ou tem também aspectos de catastrofização, mas não tem medo do movimento, mas já ao outro lado tem. E, portanto, nós vamos estratificando por complexidade. E depois por risco de cronicidade, risco de manutenção da condição. E estes dois grandes pilares de impacto têm que ser medidos, não é? E se eu tiver softwares, do ponto de vista tecnológico, que depois com um botão, um clique, me permitam saber essa casuística, aprender com ela, melhorar com ela, dizer, olha, a literatura está-me a dizer que eu deveria acompanhar estes casos em X semanas, eu estou a demorar o dobro. Um dono de uma clínica pode dizer, não vamos dizer isto a ninguém, não é? Queremos quantidade. Mas tem que haver este passo em que qualidade, valor, que pode ser cobrado de uma forma mais justa até, porque já não é por volume, não é? E que a médio prazo vai trazer mais pessoas e que aquela pessoa, se tiver que voltar daqui a um tempo, vai nos escolher a nós, porque entendeu e percepcionou esse valor. E, portanto, o que parece ser um prejuízo para o negócio é um ganho enorme, e não só para o negócio, mas
para o conceito de saúde e para a vida, e quer dizer, nós temos que dar esse passo. É difícil, não é difícil. O Covid foi uma ótima experiência nesse sentido. Eu tinha pessoas que acompanhava 2 vezes por semana e de repente ficaram sem nada. Tentamos adaptar ao digital, resultou com uns, não resultou com outros. E às tantas pessoas que nem sequer foram acompanhadas por Zoom ou digitalmente, melhoraram. Claro que há um processo natural de evolução de certas condições, mas eu pensei, bolas, porque é que eu estava a acompanhar esta pessoa 2 vezes por semana? Com que critérios, não é? Porque é que eu escolhi 2 vezes por semana se ela se resolveu muito bem até sozinha? Claro que as prioridades mudaram, o foco naquela condição diminuiu, as prioridades eram outras, tudo isso. Há muitos fatores, não é? Muitas variáveis. Mas também é importante eu perceber isso. Que skills é que esta pessoa tem, e agora faço, que capacidade, por exemplo, de autoeficácia tem, de se expor ao movimento e à funcionalidade ainda que com dor. E se calhar vou dizer-lhe, basta vir de 10 em 10 dias. Outra coisa é, se vier mais vezes, podemos acelerar mais, que é um dos seus objetivos que me acabou de dizer. Ok, então vamos lá. Mas isto tem que ser tudo medido, porque senão no final a pessoa acaba por gastar o dobro e se calhar não é o melhor para ela, não é? Sem dúvida. Agora eu tenho que me pôr à margem e dizer assim, eu, Tiago, gestor, tenho que compreender que isto faz parte do processo de entrega de valor e não que isto é um prejuízo nas contas e no Excel no final do mês. Portanto, isto é uma mudança de filosofia, de paradigma, e depois funde-se tudo. O que é clínico, o que é gestão, o que é comunicação, o que são as finanças, o que é o paradigma. Quer dizer, as coisas têm que estar muito bem oleadas, não é? Sem dúvida. Nesta tua jornada de empreendedorismo, quantos anos é que já tem? De empreendedorismo está com 10. 10 anos. 10 anos. Por isso já está crescido. Já anda. Já corre. Já corre. Vemos agora muita gente a abraçar o empreendedorismo em saúde, a criar os seus próprios negócios em saúde. Conselhos é que tu darias a estas pessoas? Olha, Pedro, eu não gosto muito de dar conselhos, mas... aprendizagens, que tiveste? Eu acho que há uma que para mim é muito importante, que tem a ver com o timing, em que nós fazemos damos esse passo. Nunca haverá um timing ideal, senão morremos a tentar, à espera do momento certo, mas sendo um processo, como nós estamos aqui a falar, tão responsável, tão maduro de certa forma, em que nós nos retiramos do processo, a mim faz-me sempre alguma confusão ver recém-licenciados a abrirem logo de forma independente e isolada. Vou trabalhar sozinho, porque acho que não há ainda esse processo de maturidade. Portanto, não será um conselho, mas eu acho que deve haver um compasso de prática tutelada, acompanhada por alguém com mais experiência e que permita ganhar a tal confiança, bagagem e tudo isto que estivemos a falar, que não se ganha muitas vezes nem sequer na faculdade, não é? E portanto, essa para mim é uma preocupação, mais do que conselho é uma preocupação. É não ter aquela pressa total, porque este é um processo muito sério, muito delicado e muito responsável. Depois, desenvolvimento profissional contínuo, que já falamos, e o pessoal, que fica um bocado abstrato, é o quê? É fazer sessões de psicologia, de psicoterapia. Pode ser na ótica do desenvolvimento Bons líderes pessoal. Têm todos um coach, têm todos um mentor. E não propriamente que é fundamental. De tratar nada, não é? Mas do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento. Portanto, são assim se calhar os três temas que eu abordaria aqui, sim. Muito bem. Para os futuros empreendedores. E depois muita resiliência. Certo. Tocaste aí em 2 ou 3 temas que naquilo que é as novas gerações que também estão a empreender, que nem sempre têm, não é? Porque querem tudo imediatismo, não é? Tudo para hoje ou para ontem, não é? E sim, resultados rápidos, e as coisas no empreendedorismo não são assim. E às vezes com muito baixa tolerância à frustração. Sim. Não é? Que queria tudo para ontem e não correu de acordo com aquela expectativa fantástica. Pronto. E entra o tema da resiliência. Sim. Isto não é uma jornada, não é assim. Não é. Temos que ver a médio e longo prazo, sim. E esses downs são muito importantes. A vida tem-me trazido, por alguma coincidência ou não, ou é a postura que eu coloco. Quer dizer, quando os meus filhos nasceram, tive alguma quebra de negócio, ótimo, eu aproveitei. Mas isso depois deu-me uma bagagem pessoal para estar mais disponível, com outra consciência, com outra disponibilidade. De repente vem uma crise e então eu ponho-me a pensar, da próxima eu tenho que começar a antever estes cenários, começar a prevenir, ter estratégia. Isso tudo foi permitindo
construir, não é? Quer dizer, tive dias tristes, tive dias com medo também, tive dias muito preocupado e a ter que recorrer sei lá, uma linha de empréstimo também tive, mas isso faz parte, não é? Nós temos um projeto, temos uma ambição com uma missão muito grande, como já falamos aqui, vamos até ao máximo levar isso para a frente e aproveitar essas aprendizagens. Como é que tu vês o futuro da Clínica Neurodor? Como é que vês o futuro desse projeto? Olha, Pedro, eu já tive fase em que fazia muito previsões grandes. Planeamento faço, mas assim, os próximos 5 ou até mais anos. Hoje em dia, se calhar faço 1 a 2, porque eu acho que está tudo a mudar tão depressa que vai muito facilmente bater ao lado. É a minha percepção. Também não sou especialista em mercados, portanto é uma percepção com algum grau de ignorância, chamemos-lhe assim, mas eu assumo. Agora, vejo a crescer nesta perspectiva, nos pontos que falamos aqui, de uma equipa mais coesa na missão e nos valores e neste ADN e a pôr em prática, e vejo-nos a medir mais este impacto que também falamos, que é algo que está a ser implementado, mas leva o seu tempo. Vejo-nos a manter a pegada e a fazê-la crescer na comunidade. Eventualmente, às vezes, surge a ideia, um segundo espaço numa outra geografia, mas neste momento não é algo a curto prazo. Ok. Por isso ainda crescer ainda na consolidar localização outras em coisas. que estás. Sim. E a gestão de pessoas com estas novas gerações, geração Z, com todos os desafios, todos os meus clientes de empreendedorismo se queixam que não conseguem, fazem nossos recrutamento, não conseguem reter currículos, não conseguem receber sequer currículos, não conseguem reter pessoas. Como é que estás a lidar com este desafio? Olha, assumindo que ele também passa por ti, porque imagino que isto é transversal. Eu noto, sim. Enquanto que aqui há 5, 6, 7 anos recebia se calhar 5 currículos por mês, 7 currículos por mês, agora posso se calhar receber 2 currículos a cada 3 meses. Portanto é uma diferença grande. Diferença muito grande. Pronto, daquilo que eu vou acompanhando também da ordem profissional, isto também não trabalhamos só com fisioterapeutas, portanto eu vou estando atento a outros, mas na fisioterapia há alguma taxa de desistência após as licenciaturas, sim. Seja por questões financeiras ou porque querem um caminho mais rápido ou fizeram o curso sem ser bem o sonho, enfim. E portanto perdemos por aí. Depois há uma taxa grande de recém-licenciados ou muito pouco tempo depois a quererem se estabelecer por conta própria e portanto já são menos interessados também. E depois há mais clínicas, não é? Do que há 10 anos. Há mais espaços, portanto todos eles também estão a absorver mais desse mercado e portanto recebemos menos. Portanto, isso é um desafio. Para mim o desafio maior, mais do que a quantidade, é muitas vezes ver estas características de abraçar um projeto pelo propósito, pelo que às vezes falávamos do salário emocional também, que tem que vir acompanhado obviamente de um salário monetário, não é? Como é lógico, que motive, mas muitas vezes a minha geração cresceu com a ideia de que eu tenho primeiro que dar provas e hoje em dia eu noto muitas vezes que é ao contrário, que é, não vou dar provas já, eu quero é que venha já a compensação. Portanto, isto é um desafio muito grande que, para mim, eu tenho que me colocar ao lado deles e dizer, espera, ajuda-me a compreender esta lógica do primeiro vou-te recompensar e depois vais mostrar o que vales, não é? Eu noto que há alguma tendência neste sentido e, portanto, temos que encontrar também formas de os motivar, porque senão não ficam. E na realidade são as cartas que temos para jogar, não há outra geração. Na realidade nós precisamos. Exatamente, precisamos deles. Agora, tem muitas outras coisas que são interessantes, porque são dinâmicos, são abertos à mudança, principalmente com as tecnologias, são ágeis na forma de trazer ideias novas também e portanto eu vejo isso como uma mais-valia enorme, não é? São o futuro. Eu estou com 40, daqui a pouco já não me apetece trabalhar e tenho que ter alguém que siga, não é? Ainda vou trabalhar muitos anos. Mas... Ia-te perguntar isso, se era uma coisa que já te ias reformar para o ano ou se ainda vais trabalhar mais uns aninhos. Não, vou trabalhar porque eu gosto de trabalhar, sim. Gosto de implementar ideias e projetos e principalmente que se o denominador for sempre este, trazer impacto, eu estou lá pronto para isso. Mas precisamos muito de estratégias para chegar aos jovens, porque para as gerações como a minha, já algumas coisas parecem um choque, mas na realidade eu também tenho que me ajustar, também tenho que os ouvir e dizer, espera lá, eu posso mudar também nisto e naquilo e as coisas estão diferentes. As coisas agora, eu já tive uma colaboradora que me disse, não quero contrato,
de trabalho porque quero manter, idealmente, a minha liberdade de horário. Portanto, isto é diferente do que era aqui há uns anos. Completamente diferente do que a nossa geração procurava. Que era estabilidade e que era... Portanto, eu tenho que olhar e dizer assim, pronto, vamos a isto, vamos tentar encontrar... Então, olha, e se for um contrato com flexibilidade de horas? Vamos criar essas condições. Tal co-criação, não é? É co-criação, se eu não perder também com isso, e se o colaborador também, que se ganharmos os dois, este ponto da negociação é muito importante, não é? Não é um ganhar e o outro ficar a perder, mas onde é que nos podemos encontrar para que os dois, nem é o meio termo, para que os dois ganhem. E é uma mudança também importante. Sem dúvida. E naquilo que é o futuro da saúde, aquilo que nós hoje vemos a acontecer, o que é que tu achas que está a acontecer de menos bom naquilo que é todo este empreendedorismo, tudo aquilo que as clínicas hoje estão a fazer? Onde é que achas que estão a errar os empreendedores? Olha, esta questão do volume versus valores, eu acho que eu não lhe queria chamar um erro, é um processo, é uma etapa, faz parte, mas toda a gente a querer faturar mais. É isso. Nós estamos numa era em que a saúde se calhar é o negócio do século, ou um dos. Se calhar é a tecnologia, mas a saúde, do ponto de vista humano, para mim é inquestionável, e o foco está muito na faturação. E portanto, para mim, a meu ver, é um erro, e é um tiro no pé a médio e longo prazo, porque isto vai ser incomportável. Ou seja, ou chega a uma altura que para trabalhar esse volume eu também não posso continuar a subir preços, porque as pessoas não vão eternamente continuar a pagar, ou mesmo que possam, vão dizer não, há quem faça menos, ou então tenho outras prioridades, vou gastar o meu dinheiro noutro lugar. Portanto, esta questão do que é que vai ser sustentável aqui para a frente é muito importante. E aí acho que há alguns erros, nomeadamente o volume, o não promover esta melhoria contínua e não pôr a pessoa no centro para aprender com ela. Porque, quer dizer, se é a pessoa que paga, principalmente no privado, mas no público também, quer dizer, o público vem dos impostos, portanto, o cliente do público também se está a tornar mais exigente. E eu espero que ainda se torne mais exigente ainda, para que os serviços possam alavancar ainda mais. Não é? O perfil do paciente está a mudar, efetivamente. Somos mais exigentes hoje, temos expectativas diferentes, queremos ir além da mera resolução da condição. Por isso, os negócios em saúde terão que se adaptar e transformar também aquilo que são a sua visão, os seus serviços e a visão que têm para os seus pacientes, desde logo naquilo que é a tal jornada clínica, que hoje vemos cada vez mais a medicina de estilo de vida e tudo aquilo que é a transformação do bem-estar. É verdade. Ainda poucas soluções nesse sentido ainda, não é? Sim. Pode ser uma oportunidade. É uma oportunidade, sem dúvida, sim. A nível ainda da questão dos erros que me estavas a dizer, ou a perguntar, eu acho que, agora puxando a brasa à nossa sardinha, mas o avançar com pouco acompanhamento, ou com pouco estudo que seja, pode não ser um acompanhamento pago, consultores, etc., mas nos dias que correm pode sair muito caro. Eu digo isto porque o preço de uma renda há 10 anos era 1. Agora, facilmente, são 3, 4, 5 vezes mais. Portanto, a margem de experimentar, ver se resulta, e depois, olha, afinal não resultou, e estourei aqui uns milhares de euros em obras. O custo de abrir uma clínica hoje também é muito superior. Portanto, não só por causa do custo da obra em si, mas também pelas obrigatoriedades legais que agora temos. Imensas. Há VACs e tudo, sabes perfeitamente. Claro. E, portanto, eu acho que aí muitas vezes é um erro, que é, eu vou saltar de paraquedas com pouco estudo, com pouca preparação ou com pouco acompanhamento. Mas portanto, é só um toque, também não é tudo clínico. Também existem aqui alguns aspectos mais logísticos e de investimento. Pronto. Depois, estavas-me a tocar aqui no ponto do estilo e qualidade, do estilo de vida e estes pilares. É sem dúvida uma oportunidade, porque já falamos aqui de irmos parar cada vez mais à prevenção e à promoção, e uma promoção centrada no eu, não é? Então tudo o que sejam programas que toquem nos pilares do estilo de vida, seja as questões do sono, da alimentação, do exercício, das relações interpessoais, da exposição a toxinas e afins, vão ser fundamentais, porque isso também não só vai poupar dinheiro do ponto de vista da saúde macro. Então, quer dizer, na saúde em Portugal gastam-se mais de 20 mil milhões de euros por ano facilmente, mas ninguém sabe como nem onde. E, portanto, muita ineficiência. Sim, onde é que está a alocação de custos, não é? E muito uma lógica reativa e não preventiva. Não é? Claro. Não é? E então estes programas vão ser fundamentais. Desafio grande, e nós temos isso na clínica, há um ano implementados estes programas também, que é desenvolver consciência no público de que estes programas fazem falta, que são úteis, não é?
E portanto, então, mas vou fazer um programa que inclui sono, exercício, alimentação. Mas eu não quero deixar de estar à mesa. Quer dizer, não, já faço ginásio, desenvolvimento pessoal, mas o que é isso? E portanto, não é ainda fácil, temos um longo caminho, e aí entendo que as geografias também sejam diferentes, porque são culturas diferentes, não é? O acesso à informação também é diferente, e portanto é um desafio muito grande, na nossa geografia é um desafio muito grande. Mas resiliência, há que continuar a divulgar. E eu noto isso nos meus clientes de consultoria, desde logo aqueles que estão localizados em geografias mais centrais, e sente-se até nos números, no volume de consultas ou até de faturação que estes serviços de exercício clínico que respondem no fundo a esta necessidade já têm naquilo que é o total de faturação da clínica. Ou seja, o paciente entra para resolver um problema, para resolver uma dor, mas depois fica e continua esta jornada de bem-estar através do exercício e tudo mais. Por isso é interessante perceber que em alguns casos já quase que equilibra 50-50 no volume de faturação de serviços de fisioterapia versus exercício clínico. O exercício encaixa muito bem, não é? E é fácil, é comprovado, o exercício orientado clinicamente fantástico, e portanto na nossa narrativa também já é fácil sermos transparentes, transmitirmos esta necessidade, e a pessoa também já conhece o conceito de exercício em geral e alinha bem com a possibilidade de ser acompanhado por um clínico e segue. Outros programas mais, vamos lhes chamar holísticos ou mais globais, levam o seu tempo. Objetivos, não tão pragmáticos, não é? Ok, eu sei que vou fazer exercício e vou ficar com mais força, vou ficar com mais magro, quer que seja, no limite. Sim. Enquanto que outros programas mais globais, como tu referiste, são menos tangíveis, menos palpáveis. São menos tangíveis, a pessoa não os experimentou ainda, e nós temos até o exemplo que às vezes fazemos sessões experimentais, chamemos-lhe assim, um sábado de manhã, e temos ainda gratuitas às vezes, só mesmo é um piloto, não é? E mesmo assim temos pouca massa que adira aos programas, porque não conhecem, não o reconhecem, não é? Leva tempo. Mas daí aquilo que fazemos na comunidade para alertar, desde workshops, palestras, conferências ou o que for, também é importante para começar a mudar esses paradigmas. Leva o seu tempo. Por isso, muita coisa a mudar na área da saúde, muita coisa a mudar no perfil do paciente, e nós, naturalmente, enquanto gestores de clínicas e de negócios em saúde, temos que saber exatamente como responder a essas necessidades e também liderar essa mudança, não é? Sim. Por isso o foco, o trabalho prévio em nós é fundamental. Sem dúvida. Mas eu acho que há aqui alguma... Ou eu sou otimista. Sim, porque eu acho que o próprio público também já vai procurando alternativas. Eu vou dar um exemplo. Há muitas pessoas hoje em dia, não é que seja uma prática propriamente recomendável em muitos casos, mas há muitas pessoas que preferem, em vez de tomar medicação, tomar suplementos. E é um mercado gigante a crescer, e cada vez mais, e não estando aqui a falar se é correto ou se não é correto, ou se há testes ou se não há testes, etc., mas alinhado com aquilo que eu estava a dizer, é a busca da pessoa por alternativas mais teoricamente saudáveis, naturais, menos químicas, mais naturais, mas portanto o público está a abrir-se para levar o seu tempo e depois a ter esta disponibilidade para, sim senhor, eu vou pagar por um programa destes e vamos a isso, vamos mudar. A questão financeira é fundamental aqui. Sem dúvida. Fundamental. O custo-efetividade, o custo-benefício tem que estar em muito daquilo que nós fazemos. Muito bem. Tiago, obrigado pela tua presença neste podcast. Obrigado. Onde é que as pessoas te podem acompanhar, a ti ou a tua clínica? Olha, a clínica é Neurodor, estamos nas redes sociais, é fácil chegarem a nós. No outro projeto da Human Way, também nas redes sociais, e de resto, eu não vou dar o meu número pessoal, não? Mas é fácil ligando para a clínica pedir para falar comigo também, perfeito, é muito fácil. Perfeito. Muito bem. Sim. Muito obrigado e parabéns pelo teu projeto, pelo teu percurso, pela pessoa que és e pelo impacto que também tiveste na Blue. Obrigado. Muitos dos teus valores ainda estão hoje presentes na Blue e por isso já deixaste esse impacto. E a quem nos segue, naturalmente, agradecer-vos a vossa presença neste episódio e contamos com a vossa presença também no próximo episódio, por isso sigam o podcast Clínica de Empreendedores.